Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, todos bem? Hoje vamos dar continuidade aqui à leitura desse livro, Racismo à Brasileira, uma nova perspectiva sociológica do Eduard Telles. E hoje faremos a leitura do capítulo 4, onde ele vai abordar a classificação racial. Então, vamos lá. Deputado Gerson Pérez, Vossa Excelência injúria a pátria quando diz que existe racismo no Brasil. Tanto não existe que Vossa Excelência está nessa tribuna representando o povo negro no Brasil. Deputado Abdias do Nascimento, Vossa Excelência perpetua os seus privilégios de branco e impede que em todos os níveis de nossa sociedade os negros tenham participação igualitária. Deputado Pérez, minha origem é negra, nobre deputado. Debates parlamentares no Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial em 1985. Em 1968, o Departamento de Estado dos Estados Unidos financiou a visita de um grupo de cerca de 80 jovens estudantes brasileiros a várias instituições norte-americanas. Como parte da agenda, o grupo brasileiro se encontrou com líderes negros da Universidade de Harvard e discursaram sobre as recentes conquistas dos direitos civis para os negros naquele país. Em uma discussão subsequente, alguns dos estudantes brasileiros opinaram que as reformas americanas não afetavam o sistema capitalista, problema central que perturbava as sociedades modernas. Nesse momento, surgiram concepções radicalmente distintas sobre quais eram os problemas sociais fundamentais e, percebendo o impasse ideológico, os dois líderes norte-americanos chamaram a atenção para o fato de que, entre os 80 brasileiros, apenas 7 ou 8 eram negros. Onde estava a democracia racial se os negros estavam tão subrepresentados no grupo brasileiro? Após a reunião, os brasileiros começaram a refletir não sobre a subrepresentação dos negros em seu grupo, mas sim preocupados com o fato de que mais de uma ou duas pessoas de sua delegação eram consideradas negras. Dada a conotação negativa do termo negro no Brasil, provavelmente os indivíduos aos quais os líderes norte-americanos haviam se referido devem ter se sentido insultados ou envergonhados. Esse incidente, acima de tudo, demonstrou como a ideia de negritude era entendida diferentemente no Brasil e nos Estados Unidos. O diálogo dos parlamentares brasileiros da epígrafe ilustra ainda mais a fluidez da categoria negra no Brasil e como pode ser usada para obstruir uma resistência negra. Ao invés de ser estática como nos Estados Unidos, a categoria negra no Brasil é frequentemente invasiva, permitindo por um lado contornar o estigma social e por outro a manipulação política que repele importantes distinções sociais por raça. Esses dois exemplos ilustram como as concepções sobre raça são claramente distintas no Brasil e nos Estados Unidos. Às vezes, são resultado de diferenças conceituais sobre raça, mas outras vezes são diferenças de grau e não de tipo. Portanto, este capítulo se dedica inteiramente a analisar as muitas dimensões nas quais o conceito de raça é distinto no Brasil, inclusive na medida do possível, demonstrando a extensão dessas diferenças. Primeiramente, o termo cor no Brasil equivale ao termo em inglês race, e é usado para expressar uma combinação de características físicas, inclusive a cor da pele, o tipo de cabelo, a forma do nariz e dos lábios, sendo que os traços físicos das categorias não brancas normalmente possuem conotações negativas. No Brasil, dá-se preferência ao termo cor porque este capta a ideia de continuidade entre as categorias de raça que se sobrepõem. De forma semelhante, a ideia essencialista de que cada indivíduo pertence a um grupo racial é menos comum no Brasil do que nos Estados Unidos. Isso principalmente por causa da ideologia do branqueamento no Brasil, que permitiu uma flexibilidade significativa na classificação racial. No entanto, tal como o termo raça, a cor de uma pessoa no Brasil normalmente carrega conotações sobre o valor e o status comuns às ideologias raciais e outras partes do mundo. Embora as assim chamadas raças possam ser facilmente determinadas quando pessoas de continentes diferentes se encontram pela primeira vez, as estratégias de classificação das gerações resultantes de mistura racial, que mantêm diferenças raciais, variam
incrivelmente de país para país e ao longo do tempo em sociedades onde as ideologias raciais tiveram o apoio do aparato legal, como foi o caso da África do Sul e dos Estados Unidos. Durante os períodos do apartheid e de Jim Crow, as leis sobre raças impunham sistemas de classificação racial altamente específicos a fim de eliminar ou reduzir a incerteza. Davis descreveu como a segregação formal nos Estados Unidos levou à adoção de um regime de descendência mínima ou de uma gota de sangue para determinar quem era negro ou não, eliminando assim a tradição de alguns estados que reconheciam a categoria de mulatos. Dependendo do estado, os negros eram definidos judicialmente como aqueles que tinham pelo menos 1/8, 1/16 ou 1/32 avos de ascendência africana, ou seja, determinava que todas as pessoas de mistura racial com mínima mescla africana fossem classificadas como negras. Embora essas leis tenham sido abolidas nos anos 60, o regime de ascendência continua influenciando na classificação dos negros nos Estados Unidos. Os sul-africanos adotaram outro regime de classificação racial, como o apartheid, o qual combinava critérios de ascendência e de aparência. Apesar de terem definições distintas, norte-americanos e sul-africanos frequentemente acreditavam que suas classificações particulares de raça representavam uma divisão essencial ou natural da espécie humana. Diferentemente dos Estados Unidos e da África do Sul, o Brasil, pelo menos no período após a abolição, não teve leis que determinassem o pertencimento ou não a um grupo racial. A decisão da elite brasileira de promover o branqueamento através da miscigenação, ao invés da segregação racial, tornava desnecessárias as regras formais de classificação racial. Além disso, o Brasil não possuía nenhuma tradição de controle da ascendência, o que pode ter impedido a vontade das elites de impor um regime como o de descendência mínima. Como resultado, a classificação racial no Brasil tornou-se mais complexa, ambígua e mais fluida do que naqueles países com tradição de segregação legal. Como este capítulo busca demonstrar, a classificação racial brasileira é baseada na aparência e geralmente com base em categorias que são utilizadas de forma inconsciente. Sansone observou que a classificação racial de uma pessoa no Brasil varia de acordo com o sistema de classificação utilizado. Atualmente, utilizam-se 3 grandes sistemas de classificação racial para caracterizar a grande maioria dos brasileiros de um contínuo de cores do branco ao negro, sendo que cada sistema possui um conjunto de categorias que variam em número e grau de ambiguidade. São esses: 1. Os censos com suas 3 categorias, branco, pardo e preto, ao longo de um contínuo. 2. O discurso popular, que utilizava categorias múltiplas, inclusive o termo especialmente ambíguo, moreno. E 3. O sistema do movimento negro, cada vez mais adotado, que geralmente usa os termos negro e branco. A raça no censo brasileiro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão governamental responsável pela formulação e coletânea dos censos populacionais a cada década. Desde 1950, o IBGE aplica as categorias de branco, pardo, preto e amarelo e em 91 e 2000 incluiu a categoria indígena. Essas categorias também são frequentemente usadas nos trabalhos de coleta de dados de várias outras instituições brasileiras. Vale lembrar que a coleta de dados sobre raça de forma independente do censo e a elaboração de estatísticas vitais são atividades relativamente recentes no Brasil. Uma vez que os asiáticos e os povos indígenas representam menos de 1% da população nacional, 99% dos brasileiros estão representados em 3 categorias ao longo do contínuo que vai do preto ao branco. Enquanto os termos branco e preto se referem aos extremos desse contínuo de cores, a categoria pardo, utilizada pelo censo, acomoda os vários termos do discurso popular que definem aqueles de mistura racial.
Esse termo, embora seja frequentemente usado como substituto para mulato ou para identificar pessoas com mescla de branco e negro, também pode incluir outras categorias como os caboclos, isto é, indígenas aculturados ou pessoas com ascendência predominantemente indígena. Como acontece com os censos em geral, acredita-se que os censos brasileiros moldem a invasão nacional a respeito da raça, além de contabilizar a população. Os censos nacionais são importantes porque estabelecem e institucionalizam categorias que podem se tornar moldes para a diferenciação social e, dessa forma, estruturam as relações raciais e a compreensão popular sobre raça. As decisões do Estado sobre quais categorias raciais são usadas e quando ou como são coletados os dados, sabidamente variam ao longo do tempo e de uma sociedade para outra, dependendo das ideologias, práticas raciais e respostas do mesmo Estado às demandas políticas e sociais, como descrito no capítulo 2, as categorias raciais oficiais do Brasil foram pouco alteradas durante os mais de 100 anos do censo. Para fins de comparação, historicamente, as perguntas sobre raça nos censos dos Estados Unidos foram alteradas mais vezes do que no Brasil. A raça no discurso popular. O segundo sistema de classificação se refere à classificação do discurso racial brasileiro e caracteriza-se pela grande quantidade de termos que definem raças e cores, sendo que, na verdade, apenas alguns desses termos são usados com mais frequência e, ao que parece, a um ritmo decrescente. Kotak relatou que em 1980, quando retornou a uma cidade baiana que ele Marvin Harris, haviam estudado no início dos anos 60, percebeu que o número de termos usados havia diminuído e as distinções raciais eram feitas de maneira mais consistente. Uma descoberta bastante citada é que uma pesquisa nacional de 1976, com perguntas abertas, revelou o uso de mais de 100 termos para a definição da cor da pele. No entanto, o fato de que 95% dos entrevistados usaram apenas 6 termos é frequentemente ignorado. Em nova análise dos dados de 1976, encontrou-se que 135 termos foram usados na amostra de 82.577 brasileiros, mas 45 desses termos foram utilizados por apenas uma ou duas pessoas. 86, ou aproximadamente 2/3, desses termos foram utilizados por apenas 279 dos 82.577 entrevistados, correspondendo a 0,3% da população. Logo, os brasileiros utilizavam uma vasta gama de termos raciais, mas a grande maioria utiliza os mesmos poucos termos. A análise da Pesquisa Nacional de 95 apresentou resultados semelhantes. Nessa pesquisa, os entrevistadores perguntaram a cor dos entrevistados, utilizando um questionário aberto semelhante ao da pesquisa de 1976. Os resultados estão dispostos na tabela 4.1. As linhas superiores demonstram que a categoria branco foi a mais escolhida, representando 42% das respostas. No entanto, o segundo termo mais escolhido foi a categoria não oficial moreno, preferida por 32% dos brasileiros. Apenas 7% da população escolheram o termo pardo, 6% da população utilizaram o termo moreno claro, 5% se classificaram como preto, termo utilizado pelo censo, enquanto que apenas 3% da amostra se classificaram como negro. Por fim, os 5% restantes utilizaram muitos termos. Desses 2%, se classificaram como claro, sendo que os outros termos foram utilizados por menos de 1% da população. Logo, em 1955, exatamente 97% da população não asiática e não indígena utilizaram apenas 7 termos de raça e 54% desses utilizaram os 3 termos oficiais do censo. Aqui vem a tabela, tá, gente? Tabela 4.1, frequência dos termos de cor, raça, mais usados em questionários abertos, população adulta urbana, Brasil, 1995. Tá aqui, ó, bonitinho.
Vale ressaltar o sentido do termo moreno, principalmente devido à sua frequência de uso e sua extrema ambiguidade. Os termos moreno e sua variante moreno claro foram utilizados por exatamente 38% da população. Etnógrafos acreditam que esse termo é ambíguo o bastante para ser substituído por quase qualquer outra categoria de cor. Suas conotações incluem 1. Pessoas de pele clara e cabelo escuro. 2. Pessoas de mistura racial ou parentesco que geralmente têm cabelo castanho. E 3. Pessoas negras. O amplo uso desse termo é extraordinário quando se leva em consideração que nunca foi uma categoria oficial utilizada nos mais de 100 anos de existência do censo brasileiro. Sua importância na classificação popular brasileira talvez seja justamente devido à sua ambiguidade e propensão a subestimar as diferenças raciais, enfatizando uma brasilidade em comum. Gilberto Freire proclamou que esse termo representava a fusão dos negros, indígenas e europeus em uma meta-raça única e brasileira, tornando-o, como Meg observou, a categoria racial brasileira por excelência, porque permitia a discussão da raça através da inclusão, subvertendo a oposição. Harris e seus colaboradores revelaram que se a categoria moreno fosse substituída pelo termo pardo, utilizado nos censos, exatamente 63% dos habitantes de uma pequena cidade seriam classificados como morenos, comparados aos 32% que usaram a categoria pardo. Esses autores argumentam que as preferências da sociedade deveriam ser respeitadas pelos estados democráticos e que as instituições oficiais de coleta de dados no Brasil deveriam adotar categorias mais abrangentes, uma vez que é impossível que os censos aceitem categorias raciais mais abrangentes. Eles defendem um acordo no qual o termo popular moreno seria substituído pela categoria oficial pardo. Argumentam ainda que a decisão de usar o termo moreno mais abrangente resultaria na inclusão de pessoas identificadas como brancas no formato atual do caso, ou seja, a substituição do termo pardo por moreno resultaria em uma maior população não branca e uma menor população branca do que as consideradas pelos censos atuais. No entanto, dada a incrível ambiguidade do termo moreno, seu uso como substituto do termo pardo impediria qualquer tentativa razoável de mensurar as desigualdades por categorias decorrentes de diferenças raciais tão visíveis nas interações sociais. Afinal de contas, em qualquer democracia multirracial moderna, é esse o objetivo da coleta de informações biologicamente inválidas, mas sociologicamente importantes. Sendo assim, essa consideração deveria pesar mais do que o direito de classificação ao livre-arbítrio. A ambiguidade do termo moreno é ilustrada na figura 4.1, que usa dados da pesquisa do Datafolha de 1995. Os entrevistadores identificaram os entrevistados em grupos utilizando as categorias do censo e então pediram para que eles identificassem sua cor através de 1. Questionário aberto e 2. Selecionando entre as 5 categorias do censo. A figura 4.1 demonstra que as pessoas que se identificaram como morenas no questionário aberto estão distribuídas ao longo de um espectro de cores criado a partir da combinação da identificação feita pelo entrevistador, a autoidentificação livre e a que utilizava as categorias dos censos. Entre aqueles classificados pelos entrevistadores e que também se auto-identificaram como brancos, apenas 9% haviam se identificado como morenos no questionário aberto. Para todos os outros grupos, a escolha do termo moreno foi mais frequente, delineando uma curva em forma de sino, onde a maior frequência situa-se no meio do espectro de cores. Exatamente 64% dos consistentemente classificados como pardos escolheram o termo moreno no questionário aberto, comparados aos 23% daqueles que se auto-identificaram e foram percebidos pelos entrevistadores como sendo pretos.
As pessoas que se auto-identificaram como pardas usando as categorias do censo eram mais propensas a se classificarem como morenas no questionário aberto do que aquelas identificadas como pardas pelos entrevistadores, mas que se auto-identificaram como brancas ou pretas. Como demonstrado por Harris e seus colegas, esses resultados revelam também que as pessoas no meio do espectro de cor são mais propensas a se identificarem com o termo moreno. E aqui está a figura. Figura 4.1, percentual que se autoclassifica como moreno e a classificação por entrevistadores utilizando as categorias do censo. Brasil, 1995. Está aqui. O sistema de classificação racial do movimento negro. O movimento negro há muito tempo utiliza um terceiro sistema de classificação que agora se tornou amplamente aceito pela mídia, pelos formuladores de políticas públicas e acadêmicos. Esse sistema de classificação usa apenas dois termos, negro e branco. Esse sistema é definido como sendo um sistema político, uma vez que é amplamente utilizado pelo governo, pela mídia, em artigos acadêmicos e pelo movimento negro, mas raramente é usado no discurso popular. O termo negro, assim como o termo moreno, nunca foi utilizado pelo censo, embora tenha sido considerado altamente ofensivo no passado e ainda o é em algumas situações específicas. O termo negro atualmente se tornou um símbolo de identificação e orgulho étnico. Apesar da multiplicidade dos termos utilizados no discurso popular de seus membros-alvo, ativistas do movimento negro, desde pelo menos os anos 30, fizeram do termo negro uma categoria política com sentido diferente de seu uso popular. Ao contrário do termo moreno, que representa uma tradição brasileira de universalismo através da ambiguidade racial, o termo negro, no seu sentido moderno, é empregado por aqueles que buscam diminuir a ambiguidade e desestigmatizar a negritude. Ativistas do movimento negro sustentam que, diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil, o uso popular e oficial de múltiplas categorias de cores e uma hierarquia não oficial na qual os pardos são superiores aos negros inibem a formação de uma identidade coletiva negra em torno da qual os afro-brasileiros podem se organizar contra as discriminações e a exclusão que sofrem. Dessa forma, alegam que a regra de uma gota de sangue no Brasil, se acaso existisse, seria revertida para significar que uma gota de sangue branco seria suficiente para evitar a classificação de alguém como negro. Em 1996, o presidente da República e o ministro da Justiça romperam com a tradição do governo brasileiro ao utilizarem o termo negro pela primeira vez, especificamente na Conferência de 96, convocada pelo presidente Dora Lúcia Bertulho, declarou: "Minha sugestão é que se proponha ao IBGE a unificação da categoria negro para englobar pretos e pardos dos atuais formulários oficiais." Logo depois, o presidente e o ministro da Justiça, através do Programa Nacional de Direitos Humanos, endossaram Bertulho e outros ativistas do movimento negro através da recomendação de instruir ao IBGE que adote o critério que considere mulatos, pardos e pretos como membros da população negra. Essa institucionalização da categoria do negro enfureceu alguns acadêmicos brasileiros porque, pela primeira vez, o governo estabelecia um critério de pertencimento a uma categoria racial e violava noções populares sobre ser negro ao incluir muitas pessoas, especialmente os classificados como pardos, nos censos, que nunca se consideraram como tal. Embora o termo negro no sistema popular geralmente se refira apenas àqueles de pele mais escura, no extremo do espectro de cores, seu uso no sistema de elite tende a incluir os pretos e pardos identificados pelos censos ou todos aqueles com alguma ascendência africana. O movimento negro conseguiu fazer do termo negro o preferido entre os setores importantes da elite brasileira e o seu uso tem aumentado significativamente, porém, seu uso popular ainda é bastante limitado. A preferência por seu uso na autoidentificação aumentou de 0,5% em 1976 para 3% da população em 1995.
No entanto, Sherif relatou em seu estudo sobre as favelas do Rio de Janeiro que o sistema de classificação negro-branco é bem compreendido e usado entre a população geral quando são debatidas questões de discriminação racial, apesar de que os termos relacionados e descritivos de cores prevaleçam na maioria das situações sociais. Com base nos dados da Pesquisa Nacional de 95, a figura 4.2 demonstra como o uso popular do termo negro está distribuído ao longo de um contínuo. Demonstra também que esse termo é mais utilizado por aqueles de pele mais escura no extremo desse contínuo, enquanto que apenas 1% dos classificados consistentemente como pardos preferem ser identificados como negros, exatamente 26% dos consistentemente classificados como pretos preferem esse termo. Dentre aqueles classificados como brancos, tanto por autoidentificação quanto pela classificação por outros, ninguém se classificou como negro. Sendo assim, apesar de que os discursos do movimento negro e do governo sejam de que todos os pretos e pardos são negros, o uso desse termo nas ruas é limitado àquele situado no extremo mais escuro do espectro de cores. Em suma, a figura 4.3 apresenta de forma esquemática como estão distribuídas as categorias raciais utilizadas nos 3 sistemas de classificação ao longo de um espectro de cores que parte, à esquerda, de pessoas de aparência europeia com pele mais clara, até aquelas pessoas com aparência africana, à direita. Embora haja alguma semelhança entre os 3 sistemas, também existem grandes diferenças. O sistema utilizado pelos censos está ilustrado no topo da figura 4.3, que mostra os 3 termos e até que ponto eles se sobrepõem ao longo do contínuo de cores. Como será demonstrado adiante, a sobreposição entre os pardos e pretos é significativamente maior do que aquela entre brancos e pardos. Ao centro da figura 4.3 estão as 3 categorias extraoficiais comumente usadas no discurso popular. Destacadamente, o popular termo moreno se aplica a uma gama de pessoas ocupando quase todo o contínuo de cores. A base da figura 4.3 demonstra que os termos negro e branco do discurso da elite geralmente combinam os pardos e pretos classificados pelo censo em apenas um grupo, o dos negros. Está aqui, figura 4.2 e a figura 4.3. Ambiguidade na classificação utilizando as categorias do censo brasileiro. A raça é importante, principalmente porque frequentemente determina como as pessoas tratam umas às outras, ou seja, a discriminação e a desigualdade racial dependem da classificação racial feita por terceiros. Apesar disso, alguns analistas frequentemente se baseiam em dados sobre raça, supondo que esses partem de autodeterminação. Os sociólogos raramente questionam tais dados, presumindo assim que a determinação da raça é essencial ou fixa, algo como ser homem ou mulher, embora a sociologia moderna amplamente aceite a ideia de que o conceito de raça é construído socialmente e é portador de ambiguidade. Raramente essa ideia é incorporada na análise sociológica. Dada a ambiguidade racial encontrada por outros autores em estudos sobre o Brasil, acredita-se que essa ideia deva ser considerada em qualquer estudo que se baseie em dados sobre raça. Os dados relativos à raça extraídos dos censos limitam as análises a categorias raciais pré-estabelecidas e a métodos oficiais de coleta de dados. Sendo assim, a análise dos dados oficiais sobre raça realizada neste trabalho limita-se principalmente ao sistema de classificação oficial. Seguindo a prática internacional no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, treina seus entrevistadores para que classifiquem a raça nos censos decenais, segundo a declaração do entrevistado. No entanto, os entrevistadores às vezes respondem eles mesmos às perguntas porque supõem saber a resposta correta, ou porque não se sentem à vontade para perguntar sobre raça, ou apressam as entrevistas para oferecer respostas rápidas às perguntas que eles acham menos críticas.
Além disso, apenas um entrevistado por residência oferece a classificação racial de todos os membros de sua família, o que pode ou não refletir como cada membro individualmente se autoclassifica. A decisão de como classificar os outros membros pode estar baseada no conhecimento da autoclassificação da pessoa ou simplesmente da percepção particular do entrevistado. Logo, o censo brasileiro, na verdade, utiliza uma combinação de autoclassificação e classificação por terceiros no processo de coleta de dados sobre raça. Os entrevistadores do censo normalmente categorizam os entrevistados com base nas suas primeiras impressões. Sendo assim, partem estritamente da aparência física, uma vez que eles não têm conhecimento de outras características. No Brasil, além do fenótipo, essa avaliação pode incluir expressões de status social, tais como vestimentas, linguagem e o grau de educação percebido. As pessoas que estão sendo classificadas também podem influir nesse processo através da disposição intencional de informações específicas sobre si mesmas, de forma a manipular a impressão que os outros têm delas. Em casos em que o entrevistado classifica outras pessoas que conhece, como no caso daqueles que classificam os demais membros de sua família, a classificação racial pode também ser influenciada por outros fatores por eles bem conhecidos, como, por exemplo, como uma pessoa em questão se autoclassificaria. A autoidentificação da cor ou categoria racial dos entrevistados do censo pode resultar de um processo reflexivo e complexo oriundo da socialização, ao invés de ser meramente uma ação refratária de categorização feita por terceiros. Certamente, os humanos aprendem sobre as sociedades em que nascem, como são classificados seus membros e que esse tratamento varia segundo as diferentes categorias. No entanto, a identificação em categorias particulares pode também refletir a ascendência, a cultura e outras características transmitidas durante a socialização. Além disso, a autoidentificação pode resultar da rejeição ou aceitação de símbolos, tradições e estilos de vida associados com determinadas categorias. No Brasil, isso significa evitar as categorias de não brancos, especialmente a de preto, porque essas são frequentemente associadas a características negativas, tais como pobreza, preguiça e violência. Os estudos clássicos sobre a classificação racial brasileira tendiam a examinar o que era feita por outros, mas ignoravam a autoclassificação. Dada a consequência de ambas para coletar dados e agora para as novas políticas que dependem de critérios raciais, examina-se até que ponto existe consistência entre elas. Usando dados da Pesquisa Nacional da Datafolha de 95, comparou-se a classificação racial feita pelos entrevistadores e pelos entrevistados. Antes de fazerem as perguntas, os entrevistadores classificaram os entrevistados com base nas categorias do censo. No início do questionário, mas depois da pergunta aberta sobre a cor, pediu-se para que os entrevistados se auto-identificassem segundo as 5 categorias do censo. A tabela 4.2 demonstra como a amostra estava distribuída segundo a autoclassificação e a classificação feita pelos entrevistadores. As células ao longo da diagonal central da tabela 4.2 revelam as pessoas que foram consistentemente classificadas pelos entrevistadores e por si mesmas como brancas, 49%, pardas, 23% ou pretas, 8%, enquanto que todos os demais foram classificados de forma inconsciente. A soma das 3 células diagonais, 79% da amostra, é de pessoas classificadas de forma consistente. Em outras palavras, pouco mais do que 1/5 dos brasileiros, 21%, foi classificado de forma inconsistente. Poder-se-ia considerar que esse fato é um reflexo da ambiguidade racial no Brasil, especialmente quando vista da perspectiva norte-americana, mas, por outro lado, isso pode ser percebido com estranheza, especialmente por aqueles que esperavam que dados sobre a raça no Brasil fossem tão aleatórios que produziriam pouco consenso. Se o sistema brasileiro teoricamente permite que uma pessoa escolha sua própria classificação racial,
Tal opção é claramente induzida pela aparência física. Felizmente, esses dados oferecem parâmetros para entender a extensão da ambiguidade racial do Brasil. Enquanto que as estimativas do Censo Oficial sobre a composição racial do Brasil sugerem precisão, 55,3% da população são brancos, a tabela 4.2 também demonstra que os dados percentuais por cor para o país dependem de se a classificação racial é feita pelo entrevistador, pelo entrevistado ou por ambos. Se todas as pessoas que se autoclassificaram ou foram classificadas como brancas forem consideradas como membros da população branca, então a amostra seria 61% de brancos, ao passo que o percentual de pretos e pardos seria de apenas 39%. Reciprocamente, se o critério restringisse a categoria de brancos a apenas aqueles que foram classificados como brancos de forma consistente, então a proporção de brancos seria de apenas 49% e a de pretos e pardos seria de 51%. Portanto, a tabela 4.2 sugere que, dependendo do método de classificação utilizado, se somente são utilizadas as categorias dos censos, na pesquisa de 95, a proporção da população que é branca, na verdade, variou entre 49% e 61%, enquanto que no censo de 91, os brancos são 55%. E está aqui a tabela 4.2, distribuição racial, amostra por autoclassificação e classificação por entrevistadores, população adulta urbana, Brasil, 1995. A tabela 4.3 exibe a mesma amostra distribuída a partir de uma outra perspectiva. Especificamente, demonstra a distribuição dos que se autoclassificaram como brancos, pardos e pretos, segundo a classificação dos entrevistadores. Os brancos são mais propensos a serem classificados de forma consistente do que os pardos ou pretos. Exatamente 89% dos que se auto-identificaram como brancos também foram assim classificados pelos entrevistadores. Isso pode ser comparado aos 71% dos que se auto-identificaram como pardos e 59% dos que se identificaram como pretos. Logo, há maior probabilidade de que os entrevistadores e entrevistados concordem sobre quem é branco do que sobre quem é pardo ou preto, o que, por sua vez, demonstra que as distinções entre branco e não branco é a divisão racial mais conceitualmente clara nas mentes dos brasileiros. Esses resultados estão de acordo com a união das categorias de pardo e preto em apenas uma categoria, uma vez que as diferenças entre pardos e pretos é bem mais ambígua que a divisão entre brancos e pardos. As tabelas 4.2 e 4.3 também demonstram a tendência de branqueamento entre a população brasileira. Por exemplo, os pardos classificados de forma inconsistente na autoclassificação e na classificação pelos entrevistadores preferiam a categoria branca ao invés de preta. A tabela 4.3, em particular, revela que os entrevistadores, ao classificarem aqueles que se autodeterminaram como pardos, optavam pela categoria de brancos 2 vezes mais do que pela categoria dos pretos, 20% e 9% respectivamente. Além disso, a existência de um branqueamento é reforçada pelo fato de haver grande concordância na classificação dos brancos, enquanto que apenas 58% concordaram sobre quem era preto. E aqui está a tabela 4.3, distribuição de pessoas que se autoclassificam como brancas, pardas e pretas pela classificação dos entrevistadores. População adulta urbana, Brasil, 1995. Roleta genética? Twine argumentou que no Brasil, quando as pessoas se classificam, frequentemente negavam suas origens africanas, enquanto que nos Estados Unidos, o regime de uma gota de sangue impedia que as pessoas de origem africana negassem sua negritude. Nos Estados Unidos, uma pessoa somente poderia negar ser negra através da mentira, mas no sistema brasileiro, uma pessoa com traços europeus predominantes poderia ser legitimamente classificada como branca.
Ou seja, em termos de classificação racial, a mistura tende a embranquecer a população no Brasil, no sentido classificatório, enquanto que nos Estados Unidos o mesmo processo escurece a população. No entanto, existe pouca comprovação de como se dá o branqueamento no Brasil, além da ascendência. Por exemplo, houve-se com frequência discussões sobre até que ponto os brasileiros que se identificam como brancos possuem ascendência não branca. Muitos brasileiros entendem bem essa possibilidade, mas os norte-americanos frequentemente pressupõem que ser branco é uma categoria pura, como nos Estados Unidos. Harris é uma exceção a essa regra, pois encontrou casos de irmãos de sangue no Brasil que eram classificados em diferentes categorias raciais, inclusive como brancos. Embora esse estudo tenha demonstrado que a ascendência exclusivamente não determina a raça, dados atuais permitem uma análise mais aprofundada dessa situação. Nessa seção, foram examinadas 3 fontes de dados: um estudo genético da ascendência dos brasileiros por raça, o censo de 1991, que examina a classificação racial de crianças pelos seus pais, e uma pesquisa do ano de 2000, que perguntou aos entrevistados se eles eram descendentes de negros, indígenas ou europeus. Utilizando esses dados, cabe a pergunta: até que ponto a classificação racial e a ascendência estão relacionadas? Será que a relação entre a ascendência e a raça é mais importante para um dos extremos do contínuo de cores? Qual ascendência pesa mais na classificação para as categorias mais claras ou mais escuras, a europeia ou a africana? Até que ponto a classificação racial é aleatória com respeito à ascendência ou à bagagem genética? Pesquisadores geneticistas da Universidade Federal de Minas Gerais, em um estudo do cromossomo Y de uma amostra de 200 homens sem nenhum parentesco entre si e que se auto-identificaram como brancos, representando as diversas regiões do país, encontraram que apenas 2,5% da amostra possuía uma linhagem paterna originária da África subsaariana e nenhum deles revelou uma linhagem masculina indígena. No entanto, o exame da linhagem materna, utilizando o DNA mitocondrial, revelou que do total dos brasileiros auto-identificados como brancos, 36% eram de origem indígena e 28% de origem africana. Ou seja, muitos brasileiros que se identificam como brancos possuem um grau significativo de ascendência não europeia. Essa descoberta da significativa mistura racial na linha materna é compatível com a história brasileira de miscigenação entre homens portugueses e mulheres indígenas ou africanas. Além disso, o fato de que índices tão altos de mistura tenham sido encontrados entre os brancos demonstra a irrelevância do conceito de pureza racial na classificação racial no Brasil, ao passo que, nos Estados Unidos, a própria definição de quem é branco determinada por leis até recentemente, excluía qualquer pessoa com uma gota de sangue africano. Essa descoberta também está de acordo com a pesquisa aleatória realizada no estado do Rio de Janeiro em 2000, quando os entrevistados foram perguntados se possuíam ancestrais europeus, africanos ou indígenas. Os resultados foram sintetizados na tabela 4.4. Exatamente 38% das pessoas que se autoclassificaram como brancas alegaram ter alguma ascendência africana. Apenas 48% dos que se auto-identificaram como brancos alegaram ter apenas ascendentes europeus. A tabela 4.4 também revela que para muitos brasileiros que se identificam como brancos, admitir ter ascendência não branca não é um problema, embora a ideologia do branqueamento possa levá-los a subestimar esses ancestrais, alegar ter ascendência africana e ao mesmo tempo se identificar como branco não é uma incoerência no sistema brasileiro. Embora os pardos sejam classificados pelo movimento negro e as instituições de elite como negros ou afro-brasileiros, a tabela 4.4 mostra que apenas 86% dos que se identificaram como pardos alegaram ter ascendentes negros.
Embora a população parda em alguns estados inclua uma larga proporção de pessoas indígenas ou com ascendência indígena e quase nenhuma ascendência africana, os dados apresentados são para o estado do Rio de Janeiro, que possui uma população indígena relativamente pequena. Estados da região norte, como Pará e o Amazonas, que possuem uma grande presença indígena e tiveram relativamente poucos escravos africanos, podem ter maiores proporções de pardos com nenhuma ascendência africana. E aqui está a tabela 4.4, ascendência dos que se autoclassificam como brancos, pardos e pretos no estado do Rio de Janeiro em 2000. Entre aqueles que se auto-identificaram como negros, 25% alegaram ter apenas ascendência negra ou outros 9% informaram ter apenas ascendência negra e indígena. Sendo assim, 66% dos negros alegaram ter alguma ascendência europeia. Isso pode parecer surpreendente, considerando que o termo preto, no censo, inclui apenas um pequeno número de pessoas e que analistas frequentemente presumem que as pessoas que se classificam como negras não possuem absolutamente nenhum sangue branco. Embora essas pessoas, como os brasileiros em geral, possam estar especialmente dispostas a afirmar sua ascendência europeia, o fato de que elas escolheram se classificar como negras ao invés de pardas sugere que a preferência pelo branqueamento não é tão forte que implique que uma gota de sangue branco automaticamente torne uma pessoa tão negra. Há ainda a possibilidade de que uma ideologia nacional que celebra a miscigenação tenha levado a que alguns entrevistados brancos declarassem sua ascendência não europeia. Mas, por outro lado, o estigma associado ao fato de ser indígena e especialmente africano pode ter impedido que outros fizessem declarações semelhantes. Com base nos resultados do estudo genético, as autodeclarações não parecem ser díspares. De qualquer forma, os dados pelos brancos, pardos e negros demonstram a falta de uma regra hipodescendente e mostra que a classificação racial se baseia principalmente na aparência. A classificação racial das crianças pelos seus pais pode esclarecer até que ponto a mistura racial é aceita e até que ponto ocorre o branqueamento. A figura 4.4 mostra como pais de cada uma das 3 categorias de cor classificou seus filhos segundo o censo de 91. Vale notar que em cada combinação possível das cores do pai ou da mãe, os filhos foram classificados em múltiplas categorias, demonstrando ainda mais a pouca importância da ascendência na classificação racial dos brasileiros. Como era de se esperar, em 6 das 9 categorias, a maioria das crianças foi classificada como parda, exceto quando os pais eram ambos pretos ou ambos brancos. Nos casos onde a mãe era branca e o pai era pardo, 55% dos filhos foram classificados como brancos. Se as proporções nas 9 colunas da figura 4.4 fossem equivalentes e se as entrevistas não fossem tendenciosas, a aleatoriedade genética produziria uma mesma proporção de crianças classificadas como brancas ou pretas. No entanto, a figura 4.4 revela uma clara tendência de branqueamento. A soma das colunas dos brancos é de cerca de 270, quando o total da coluna dos pretos é de 175. Isso significa que os pais são pouco mais que uma vez e meia mais propensos a classificarem seus filhos como brancos em vez de pretos, embora fosse de se esperar, com base estritamente na biologia, que essas probabilidades seriam iguais. Um exame das colunas individuais ilustra ainda mais essa situação. Por exemplo, exatamente 94% das crianças, filhas de ambos pais, pardos, são também classificadas como pardos, mas os 6% restantes, quase todos, são classificados como brancos. Além disso, cerca de 10% dos filhos de combinações de pais pretos foram classificados como pardos e 2% como brancos, enquanto que apenas 2% das crianças filhas de combinações de brancos
foram classificadas como pardas e nenhuma como preta. Dessa forma, a clara tendência de branqueamento na classificação racial das crianças, por si só, levaria eventualmente à eliminação dos pretos após algumas gerações. A figura 4.4 também sugere que o desejo de branqueamento é mais forte entre as mulheres do que entre os homens. A maior tendência de branquear os filhos, quando a mãe é mais clara que o pai, pode derivar do fato de que as mulheres possuem condições de mobilidade econômica mais limitadas e, portanto, possuem maior apego à ideia de branqueamento. Por isso, tentam fortalecer as possibilidades de seus filhos, dando-lhes uma identidade racial mais favorável. E aqui está a figura 4.4, cor de crianças pela cor dos pais, Brasil, 1991. Consequências de variáveis sociais na classificação racial. A literatura sobre classificação racial no Brasil geralmente enfatiza os efeitos do status social, sendo que quanto maior o status, maior é a tendência de embranquecimento. A pesquisa Datafolha de 1995 permite que se examinem os efeitos da educação, da composição racial, uma aproximação de região, gênero e idade na classificação racial. São poucas as análises que avaliam diretamente os efeitos da composição racial ou de uma região na classificação racial. Isso porque, normalmente, os estudos empíricos tendem a ser concentrados em apenas um local. Além disso, é notório que os efeitos de gênero têm estado ausentes nos estudos sobre classificação racial e apenas recentemente a idade tem se tornado uma variável importante nesses mesmos estudos. Educação. Cientistas sociais que estudam no Brasil dedicam atenção especial ao papel que a maior escolaridade ou outras variáveis de status social exercem sobre a classificação das categorias mais claras. Estudos antropológicos de campo no Brasil, na década de 50 e 60, revelaram uma tendência de identidade raça-cor que classificava indivíduos não brancos mais ricos e com maior nível educacional como brancos. Por exemplo, Hutchinson descobriu que pessoas relativamente ricas e bem educadas em uma cidade, mas que claramente mostravam traços de sangue negro, eram chamadas e tratadas como brancas sem nenhuma restrição ou constrangimento. No entanto, não eram claros os métodos utilizados para examinar as relações entre classes sociais e classificação racial. É possível que suas observações tenham sido influenciadas pela ideia norte-americana sobre raça. De fato, Wagley comenta na introdução de seu livro sobre classificação racial que suas observações e aquelas de seus colegas eram julgamentos a olho nu, necessariamente influenciadas por suas experiências sociais e culturais. Em uma análise excepcionalmente sistemática, Harris demonstrou a discrepância na classificação racial entre os observadores em comparação com a autoclassificação em critérios éticos ou objetivos. No entanto, sua análise sobre os efeitos do status social na classificação racial era menos rigorosa. Outros estudos antropológicos, no entanto, levaram dúvida sobre até que ponto as diferenças de status influenciam a raça. Wagley concluiu que se o dinheiro de fato branqueasse a classificação racial de uma pessoa, seus efeitos, se existissem, seriam primordialmente sobre o grau de aceitação social de uma pessoa não branca. Com base em seus estudos sobre a Colômbia, que o autor acreditava ser bastante semelhante ao Brasil em termos da dinâmica da identidade racial, Wade, em termos gerais, concorda com Wagley, que argumenta especificamente que o embranquecimento de uma pessoa pode variar se a pessoa tem sangue misto ou uma determinada aparência em algumas regiões ou contextos, mas uma pessoa tipicamente negra é sempre classificada como tal, independentemente de sua riqueza.
Com base em uma análise estatística de um estudo anterior, a tabela 4.5 sintetiza os efeitos simultâneos da educação, região e gênero em termos de inconsistência da classificação racial. Especificamente, apresenta as probabilidades de que entrevistados brancos, pardos ou pretos se classifiquem de forma consistente segundo a educação, o sexo e segundo a composição racial da área urbana em que residem. Essas probabilidades são apresentadas para duas áreas urbanas que possuem aproximadamente 25% e 75% da população composta por brancos, o que representa por alto a composição racial nos estados da Bahia e de São Paulo, respectivamente. A tabela 4.5 mostra que os entrevistadores branqueiam as pessoas com maior educação no extremo do espectro de cores. As pessoas com mais anos de escolaridade, que se autoclassificam como brancas, tendem a ser consistentemente classificadas como tal com mais frequência do que as pessoas com menos anos de escolaridade. Entre os de maior escolaridade, exatamente 93% homens ou 94% mulheres se autoclassificaram como brancos de forma consistente na Bahia. 98% dos que se auto-identificaram como brancos em São Paulo, com maiores níveis de escolaridade, tanto do sexo masculino como feminino, são consistentemente classificados como brancos. Por contraste, os homens e mulheres que se autoclassificaram como brancos com menor escolaridade são classificados consistentemente em cerca de 87% e 88% das vezes em São Paulo e apenas 65% e 69% das vezes na Bahia. Na outra ponta do contínuo racial, pretos de escolaridade baixa são especialmente propensos a ser classificados consistentemente. Em outras palavras, o embranquecimento é mais comum entre pessoas de pele escura com alta escolaridade, especialmente mulheres. Está aqui a tabela 4.5, propensão de ser classificado por entrevistadores na mesma categoria da autoclassificação, brancos, pardos e pretos por escolaridade e região. Esses dados estão de acordo com o efeito de branqueamento, que aumenta quanto maior a escolaridade, mas vai além das descobertas passadas. Ao mostrar um efeito ainda maior, que a educação somente funciona no extremo mais claro do espectro de cores. No entanto, os efeitos gerais do branqueamento, segundo o grau de educação, não são tão grandes como sugerido anteriormente e algumas vezes vão nas duas direções. A alegação de que os pobres brancos são negros e os negros ricos são brancos é uma interpretação errônea sobre o efeito do status social na raça. Isso não deve ser surpresa para a maioria dos brasileiros, mas muitos norte-americanos parecem aceitar essa ideia por conta de Carl Degler. Pelé, por exemplo, é um dos homens mais ricos e certamente um dos mais consagrados. No entanto, Pelé é frequentemente considerado negro ou talvez mulato, mas nunca branco. Além disso, embora o fato de ser negro seja compatível com sua fama, segundo seu status de super-herói esportivo, sua negritude nem sempre é ignorada pelos brasileiros. Por exemplo, quando foi ministro dos esportes em 95 no Brasil, ouviam-se várias piadas racistas de brasileiros, o que aponta para o fato de que para essas pessoas um posto tão elevado não é apropriado para uma pessoa negra, mesmo sendo alguém tão famoso como Pelé. Reação semelhante ocorreu em 1983, quando ele namorava a supermodelo Xuxa. A escolha do termo moreno para pessoas no extremo escuro do contínuo racial pode ser uma forma de branqueamento. A ambiguidade do termo moreno permite que uma pessoa que talvez não tenha a opção de se chamar de branca possa escapar das categorias estigmatizadas dos não brancos. Isso pode ser especialmente verdade para as pessoas de maior escolaridade. Portanto, segundo os estudos clássicos, o termo negro seria mais escolhido por pessoas com menor escolaridade. Por outro lado, o movimento negro que milita
a favor do uso deste termo, há tempos tem colhido boa receptividade entre os negros da classe média e pouca com a massa de pessoas de cor da pele mais escura, presumidamente menos escolarizadas. Com base nas perguntas abertas sobre a cor da pele da pesquisa da Datafolha de 95, a tabela 4.6 apresenta os riscos relativos ou a propensão comparativa da classificação como moreno, em comparação ao negro para características selecionadas. Esses resultados partem da premissa que o valor de todas as outras variáveis é mantido constante e com base em uma simulação estatística apresentada em um outro texto em coautoria com Stan Bailey. É mais provável que as pessoas com menos escolaridade escolham o termo moreno, enquanto que as pessoas com mais escolaridade tendem a escolher mais o termo pardo. A primeira coluna da tabela 4.6 mostra que brasileiros com maior escolaridade têm só 40% de probabilidade de se autodescreverem como morenos, em comparação com aqueles de menor escolaridade. Aqueles com níveis médios de educação estão em um meio termo, com 65%. De uma outra perspectiva, as pessoas com menor escolaridade são 2,5 vezes mais propensas a escolherem o termo moreno do que aquelas com maior escolaridade. Com relação à escolha do termo negro, a segunda coluna da tabela 4.6 demonstra que os entrevistados com maior escolaridade são quase 3 vezes mais propensos a escolher o termo negro para definir sua categoria racial do que aqueles com menor escolaridade, e aqueles com escolaridade média são 2 vezes mais propensos a escolher esse termo comparados às pessoas com menor escolaridade. Finalmente, a última coluna da tabela 4.6 mostra que as pessoas com alta escolaridade são mais do que 8 vezes mais propensas a escolher o termo negro, ao invés de moreno, do que as pessoas de menor escolaridade. Está aqui a tabela 4.6. Gênero. A natureza da classificação racial no Brasil também parece ser influenciada pelo gênero, especialmente em relação ao uso da categoria preto. Dada a conotação especialmente negativa atribuída ao termo preto e uma maior cordialidade oferecida às mulheres, os brasileiros talvez evitem ofender uma mulher de pele escura de alto status social, não classificando-a de preta. O uso do termo preto é considerado ofensivo, mas principalmente humilhante, ou até inconcebível se referido a uma mulher de alto status social. Os resultados da tabela 4.5 demonstram isso. Mulheres e homens são mais ou menos iguais em termos da consciência com a qual são classificados como brancos ou pardos, mas não necessariamente na categoria preto. Os entrevistadores são menos propensos a classificar mulheres pretas nessa categoria, principalmente em se tratando de mulheres negras de alta escolaridade. Por exemplo, mulheres de alta escolaridade que se autoclassificaram como pretas em São Paulo são também classificadas assim pelos entrevistadores em apenas 28% dos casos, enquanto, na Bahia, esta cifra é de 22%. Os dados comparativos para os homens são de 70% e 62% respectivamente. Isso sugere que a categoria preto é mais evitada pelos entrevistadores e entrevistados na classificação de mulheres. As diferenças de gênero na escolha dos termos moreno ou negro, por outro lado, são relativamente pequenas, como demonstrado na tabela 4.6. Região. Estudos sobre a classificação racial no Brasil se baseiam quase que exclusivamente em pequenas amostras de cidades em regiões predominantemente não brancas do Norte e Nordeste, mas constata-se que a natureza da raça varia por todo o território brasileiro. As regiões Norte e Nordeste, em particular, podem apresentar maior ambiguidade em termos de classificação racial por causa de sua relativamente ampla miscigenação ao longo de vários séculos. Em contraste, lugares que agora possuem grandes proporções de brancos tendem a ter sido o destino da maciça imigração europeia de 1880 a 1930.
As comunidades étnicas incipientes que surgiram nesses lugares tornaram a etnicidade uma divisão importante nessas regiões, onde se instalaram imigrantes de várias nacionalidades. Nesse cenário, seria de se esperar que a população de origem africana fosse mais propensa a se autodelimitar como um grupo e assim manter suas identidades raciais de forma mais forte do que em outras localidades mais tradicionais. Além disso, nesses lugares houve menos mistura entre brancos e não brancos devido à predominância demográfica dos brancos. Sendo assim, pode-se ter como hipótese que os habitantes dos lugares predominantemente não brancos são mais propensos a apresentar características físicas mais ambíguas, o que por sua vez nos leva a crer em uma maior ambiguidade em locais predominantemente não brancos. A literatura antropológica também alega que o conceito de raça é relacional e assim supõe-se que a composição racial de comunidades locais afete a classificação racial como um todo. Wade notou que na Colômbia, onde as comunidades negras parecem ser mais comuns do que no Brasil, o branqueamento se refere à aceitação de negros na sociedade não negra, o que pode ocorrer através do seu afastamento da comunidade, da cultura e do círculo social de negros, inclusive da migração de regiões predominantemente negras para regiões de brancos. Segundo Wade, tais indivíduos podem subestimar sua negritude ao invés de reclassificar sua raça, enquanto que pessoas com uma aparência mais ambígua chegam de fato a se reclassificarem. Segundo esse argumento, a raça pode ser particularmente inconsistente em comunidades predominantemente brancas. A tabela 4.5 revela que a classificação racial é mais consistente para as categorias de brancos e negros em lugares predominantemente brancos, como São Paulo, comparado a lugares predominantemente não brancos, como a Bahia. Por exemplo, entre os homens com menor escolaridade, entrevistados e entrevistadores concordam sobre quem é branco em 87% das vezes em São Paulo, mas em 65% das vezes na Bahia. Mas apenas 65% das vezes na Bahia. Como era de se esperar, a classificação como pardo, por outro lado, é mais consistente em lugares como a Bahia. Logo, os estudos clássicos sobre a classificação racial no Brasil parecem ter subestimado a ambiguidade e os efeitos exercidos pelo Estado social, principalmente porque se baseiam em estudos de locais predominantemente não brancos. Por contraste, estudos sobre a classificação racial na metade sul do Brasil eram raros, talvez porque a classificação não era considerada uma questão problemática. Idade. Embora os dados não sejam apresentados neste trabalho, também encontrei diferenças de classificação por idade. Os jovens formam um grupo especialmente mais propenso a se identificar com as categorias negro ou branco, desconsiderando a categoria pardo, apesar de frequentemente serem identificados como pardos por entrevistadores. Além disso, revelou-se que os jovens são mais propensos a utilizar o termo negro, embora sejam insignificantes as diferenças por idade na utilização da classificação moreno. A probabilidade de que um entrevistado de 20 anos de idade escolha o termo negro vis-à-vis as categorias do censo é 2 vezes, 1,99, maior do que a de que um entrevistado de 60 anos. Essa constatação está de acordo com descobertas anteriores sobre o ganho de popularidade do termo negro, especialmente entre os jovens. De forma semelhante, entrevistados de 20 anos de idade são 72% mais propensos, 1,72, a se classificarem como negros ao invés de morenos do que entrevistados de 60 anos de idade. Logo, parece que os jovens são socializados para se enquadrarem cada vez mais nas categorias preto e branco, o que por sua vez confirma dados recentes que sugerem que o sistema popular de classificação racial no Brasil está se tornando cada vez mais bipolar.
Esses resultados podem ser um reflexo da ação do movimento negro brasileiro e de globalização cultural em que a crescente influência da música africana na diáspora e a indústria do cinema são dominadas por sociedades em que a classificação racial é menos ambígua. Por fim, nota-se que os resultados da classificação racial podem ser afetados pela situação da pesquisa. A classificação racial coletada em uma pesquisa pode ser bem diferente da classificação de uma pessoa em uma entrevista para obtenção de emprego, porque o interesse é distinto. Ou seja, a avaliação da raça de uma pessoa pode ser mais trivial para um entrevistador do censo do que para um gerente de recursos humanos. De forma semelhante, os entrevistados pelo censo podem estar menos preocupados do que candidatos ao emprego quanto ao gerenciamento ou à manipulação de sua aparência racial. Mas tais resultados de pesquisas são fundamentais para um estudo sociológico, dado que as entrevistas da pesquisa têm se tornado o método padrão para a coleta de dados sobre raça e fonte de primeira mão para estudos que examinam as diferenças raciais. Classificação racial e cultura. Debates acadêmicos que questionam se a etnicidade ou a raça é definida principalmente pelo estofo cultural que define cada grupo ou pelas fronteiras que os grupos delimitam para si e para os outros. Em sociedades onde estão presentes ideologias racistas, a raça separa as pessoas através da categorização com base principalmente na aparência física ou na ascendência. Mas a experiência dos Estados Unidos sugere que as distinções raciais também se aliam às diferenças culturais, tais como o idioma, a culinária, a religião e as vestimentas. Argumentos semelhantes têm sido apresentados sobre o Brasil Especificamente, existe uma cultura afro-brasileira e, portanto, deve ser praticada por pessoas negras. Vandenberg argumenta que os laços dos brasileiros com a cultura africana se mantiveram mais fortes do que os Estados Unidos, porque mesmo pouco tempo antes da abolição, os escravos mantidos no Brasil eram provavelmente nativos da África. As identidades regionais ou tribais eram melhor mantidas no Brasil porque os escravos de mesmo idioma ou de idioma semelhante tinham mais chances de serem mantidos juntos do que nos Estados Unidos, e os brasileiros, e antes deles, os colonos portugueses tiveram maiores vínculos comerciais e culturais com a África do que os ingleses ou os norte-americanos. Além disso, observa-se que a cultura africana no Brasil também é mantida por interesse da elite em continuar a promovê-la. De fato, a cultura africana tem sido apropriada e reconhecida como um elemento central na cultura nacional brasileira. Em contraste, as influências culturais africanas nos Estados Unidos são geralmente ignoradas ou marginalizadas. As comunidades afro-norte-americanas. Um dos legados mais fortes da África no Brasil são as religiões com raízes africanas. Apesar da maioria dos brasileiros de todas as cores ser católica, muitos também praticam as religiões afro-brasileiras. A existência de tais religiões seria um forte indicativo da identidade negra no Brasil. No entanto, Prandi notou que os brancos frequentemente superam os negros e mulatos nos rituais de Umbanda nos estados predominantemente brancos como São Paulo e demais estados do Sul, embora exista um desacordo sobre o fato da Umbanda ser uma religião primariamente africana. Embora Bastide tenha se referido à Umbanda, ao Candomblé e a outras religiões como africanas, Renato Ortiz defende que a Umbanda, ao contrário do Candomblé, é uma religião verdadeiramente brasileira. Especificamente, ele argumenta que a Umbanda é o produto da incorporação de elementos africanos entre os moradores de uma região
dominada por brancos. Brau observa que a africanidade da Umbanda tem se diluído porque todos os elementos, com exceção das inofensivas aos brancos, figuras negras encontradas nas religiões africanas tradicionais, são eliminados, e a grande maioria de seus líderes são mulatos e brancos de classe média. O candomblé, por sua vez, é considerado mais africano e mais próximo de suas origens iorubá, do oeste africano. No entanto, como observado por Reis, o praticante de candomblé, que era constantemente reprimido e vigiado pelas autoridades baianas, aprendeu desde o século XIX a recrutar brancos e mestiços para sua proteção. A tabela 4.7 mostra até que ponto os brancos, pardos e negros praticam religiões com raízes africanas. O painel superior fornece os índices de participação nacional, mas divide as religiões entre Umbanda e Candomblé. O painel inferior apresenta os índices de participação, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, para as maiores regiões metropolitanas do país, uma vez que as diferenças regionais podem ser significativas. Vale notar que esses dados provavelmente subestimaram a proporção de pessoas que de fato praticam essas religiões, porque os entrevistados pelo censo podiam apenas identificar uma única religação praticada. Dado o estigma e o status questionável dessas religiões para alguns, os entrevistados podem ter escolhido as religiões católica ou protestante ao invés de uma religião afro-brasileira. No entanto, a proporção relativa por raça revela algumas diferenças importantes e não vejo razão pela qual existam diferenças raciais na propensão de se declarar praticante de uma religião afro-brasileira. O painel superior da tabela 4.7 mostra que, em termos nacionais, a participação em Umbanda e Candomblé é semelhante. A principal segmentação está entre os pretos e não pretos. Os pretos são 2 vezes mais propensos a praticar Umbanda do que os não pretos e são de 3 a 4 vezes mais propensos a praticarem o candomblé. O painel inferior da tabela 4.7 demonstra que a participação de pardos e brancos é também semelhante entre as regiões metropolitanas, com a exceção do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, onde os pardos são intermediários entre brancos e negros e a participação de todos os grupos é maior. A linha inferior da tabela 4.7 mostra que, em termos nacionais, os brancos participam mais que os pardos nas religiões afro-brasileiras, mas isso parece refletir uma concentração regional de brancos na parte sul do Brasil, onde os índices de participação em religiões afro-brasileiras são maiores do que no norte. A tabela 4.8 apresenta os resultados com base em uma pesquisa de 2000 no estado do Rio de Janeiro, que questionou sobre a importância de expressões culturais diferentes nas vidas de brancos, pardos e pretos. Embora a pesquisa abrangesse cerca de 30 práticas culturais, apresentam-se aqui apenas os resultados para aquelas práticas onde pareceu haver variações segundo a cor. Como foi o caso dos resultados sobre as religiões afro-brasileiras, os resultados das 3 primeiras colunas da tabela 4.8 revelam que as distinções raciais mais importantes baseiam-se na autoclassificação e se dá entre pretos e não pretos. Os que se auto-identificaram como pretos são significativamente mais propensos do que os brancos ou pardos a perceberem capoeira, funk, rap, samba, crença nos orixás, divindades do candomblé, e usar roupas brancas nas sextas-feiras como importante para a sua vida. Os pardos geralmente situam-se como intermediários entre os brancos e pretos, mas geralmente são mais parecidos aos brancos. As 3 últimas colunas da tabela 4.8 apresentam os resultados quando a cor se baseia na categorização feita pelo entrevistador. Aqui está a tabela 4.7, participação em Umbanda ou Candomblé de brasileiros por cor em 1995 e para os 2 das maiores regiões metropolitanas em 1980.
Brasil e região metropolitana. E aqui acima a tabela 4.8, pessoas que identificam as seguintes expressões culturais como importantes para suas vidas por autoclassificação e classificação por entrevistadores, Estados do Rio de Janeiro em 2000. Tá aí. As distinções entre brancos, pardos e pretos são semelhantes a encontradas utilizando-se a autoidentificação. O fato de a proporção dos que se auto-identificaram como pretos e atribuíram maior importância à capoeira e ao rap ser maior do que a daqueles identificados pelos entrevistadores como pretos, sugere que a cultura negra pode influenciar na autoclassificação como preto. No entanto, os resultados obtidos para outras expressões culturais, como búzios, orixás e roupas brancas, vão em direção oposta, o que rejeitaria essa hipótese. É preciso uma pesquisa mais ampla que separe a cor e as outras variáveis, para assim tentar distinguir quais elementos culturais são específicos de uma cor ou são nacionais. A questão principal é que as tabelas 4.7 e 4.8 mostram que as distinções entre brancos e pardos no Brasil têm pouca relação com a cultura afro-brasileira, enquanto que as distinções entre pretos e não pretos são principalmente relacionadas à cultura. Além disso, esses resultados levantam dúvida sobre a cultura negra, sobre se a cultura negra torna uma pessoa mais propensa a ser classificada como preta ou se as pessoas de pele mais escura são mais propensas a participar da cultura negra. Conclusões. As ideologias da democracia racial e mais duradoura de branqueamento tiveram implicações sociológicas tão fortes para a raça no Brasil como a percepção da raça como conceito socialmente construído teve implicações para o curso da história moderna mundial. No Brasil, não existe na classificação racial um limite por linha de cor, mas sim uma grande área cinza ou marrom. Leis de classificação racial nunca existiram no Brasil e tampouco existem regras rígidas para a classificação racial como nos Estados Unidos e na África do Sul. No Brasil, a raça é um conceito ambíguo, situacional, inconsistente e relacional. Existem vários sistemas de classificação. São várias as categorias situadas ao longo de um contínuo que vai do branco ao preto e que são também influenciadas pela classe social e pelo gênero. Além disso, os brasileiros têm pouco sentido de pertencimento a um grupo racial, ao passo que a classe social e o gênero são aspectos centrais. Na maioria das identidades brasileiras, a raça ainda não é. A miscigenação tem sido central para os conceitos de raça no Brasil. Primeiramente, a miscigenação brasileira afetou a grande maioria da população. No Brasil, até mesmo uma grande parte da população branca tem sangue africano ou indígena, enquanto que nos Estados Unidos a miscigenação esteve limitada a cerca de 12% da população, onde todos os miscigenados são classificados como negros. Além disso, diferentemente dos Estados Unidos, onde a segregação separou a população entre brancos e negros, o Brasil celebrou categorias intermediárias e evitou a criação de leis para a classificação racial. Como resultado, a classificação racial brasileira tem sido em grande parte ambígua. Sistemas múltiplos e categorias são permitidos e os mesmos indivíduos podem ser classificados legitimamente em mais de uma categoria, dependendo de quem faz a identificação. No entanto, o sistema brasileiro tradicional de classificação tem sido desafiado, uma vez que o movimento negro ganha maior legitimidade e clama por um sistema que exclua as categorias intermediárias, forçando a maioria dos entrevistados, não asiáticos e não indígenas, a se identificarem como negros ou brancos. Apesar de estarem ausentes no censo, os termos moreno e negro representam a tensão entre a ambiguidade racial tradicional do Brasil e a inclusão presumida
dos não brancos, e, por outro lado, um Brasil moderno caracterizado pela ampla reconhecida exclusão racial e crescente afirmação e resistência racial. O termo moreno é símbolo da flexibilidade do sistema brasileiro tradicional, ao passo que o termo negro busca resgatar o orgulho na identidade negra, que há muito tem sido estigmatizada. Apesar dos fortes laços com a cultura africana encontrados no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, há maior senso de separação das identidades entre os negros e brancos norte-americanos do que entre os brasileiros. A religião pode ser um bom indicador disso. Enquanto a religião no Brasil pode ser mais diretamente relacionada com a África, há uma maior separação por raça nas práticas religiosas nos Estados Unidos. Naquele país, diferentemente do Brasil, a identidade negra provém principalmente das diferenças culturais, tais como o idioma e as igrejas cristãs segregadas, enquanto as religiões com raízes africanas no Brasil geralmente não separam os mundos dos negros e dos brancos. A segregação legal nos Estados Unidos separou negros residencial e institucionalmente dos brancos, gerando expressões culturais muito diferentes, inclusive a religião. Enquanto a raça, através do aparato da segregação racial, dividiu culturalmente os norte-americanos no Brasil, a cultura da miscigenação reduziu esta divisão. Desta forma, as fronteiras raciais têm sido acentuadas pelas fronteiras culturais muito mais nos Estados Unidos que no Brasil. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 4. Aqui estão as notas. Próximo vídeo, leitura do capítulo 5, Casamentos Interraciais. Obrigada pela sua presença até aqui. Eu espero que você tenha curtido essa leitura. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. E um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.